GCcast, o lugar para falar de cérebro, neurociência, neuroeducação e saúde integral. Esse é o podcast da ginástica do cérebro, uma marca com plasticidade cerebral. Movimentos suaves vai sentir, a mente ativa, vamos partir. Olá, olá, minha gente! GCcast de novo por aqui, com um episódio especial, todo pensado com muito carinho para você. E hoje eu estou com o Elson Davanzo, esse profissional incrível, que é neurocoaching, ele trabalha com reprogramação mental. E o tema de hoje é exatamente este: reprogramação mental, o poder das emoções. Elson, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, é um prazer, uma alegria estar aqui com você, batendo esse papo de uma área tão interessante, que vai marcar muito 2025, inclusive. Perfeito, que eu sei que você é um mega estudioso aí na área de neurociência, comportamento humano, as relações e como os traumas impactam a nossa vida. Exatamente. O último workshop que eu participei com você foi maravilhoso, emocionante, porque a gente mexe lá no âmago, né, das nossas emoções. Então, eu quero muito que você fale para nós como que a gente faz isso, como que a gente pode estar reprogramando o nosso cérebro para que essas emoções negativas que a gente vai vivenciando ao longo de uma vida toda sejam assim mais leves, suaves e não nos impeçam de crescer. Eu costumo dizer que o primeiro passo para você lidar com as emoções é você reconhecer elas. Reconhecer que eu estou triste, que eu não estou bem. Reconhecer que você está com algo que você precisa resolver. Porque as pessoas, elas criam uma máscara quando elas dizem: você tá bem? Ai, tudo bem? Não, eu tô ótimo. Mas ela tá destruída por dentro. Então, eu sou uma pessoa, por exemplo, semana passada eu estava numa situação onde eu não estava legal. E aí eu fui fazer um trabalho. E a pessoa chegou assim: oi, Elcio, tudo bem? Tá, não sei o quê. Eu disse assim: olha, eu não tô muito bem, mas me dá uns 5 minutinhos que eu vou ficar. E aí a pessoa, ela estranha, porque ela fala assim: como assim você não tá... O Elson não tá bem? É um ser humano normal, O né? Elson precisa tá bem. Como assim? O Elson, que é treinador e tudo, não tá bem. Eu aprendi isso com a minha mentora, a falar: não, eu não estou bem. Eu preciso de 5 minutos para ficar bem. Porque eu estou falando isso para mim. Eu não estou bem, é a minha dor, então eu preciso vivê-la, porque senão ela vai criar um outro gatilho. E um outro gatilho. Porque eu estou bem, o ego entende que você está bem, ele passa por cima daquela dor. Mas qual a raiz que essa dor gerou? Aonde ela foi? Ela foi naquele momento que você está super bem e de repente você cai? E aí você não sabe por quê? Um dia você está super feliz, outro dia você não quer fazer nada, não quer ver pessoas, não quer falar com pessoas. Qual é a raiz disso? Então, emoções é muito profundo, eu preciso assumir ela. Existe um exercício na constelação familiar que você cria um círculo. E eu peço para a pessoa, inclusive eu apliquei ontem em sala de aula, na aula de autodesenvolvimento e autoconhecimento. Eu peço para a pessoa levantar da carteira e pegar o pincel e colocar um pontinho onde ela está no círculo. Porque dependendo da posição que ela coloca, eu sei exatamente como ela está se vendo. Se ela está interna e reconhecendo-se e acolhendo-se, ou se ela está fora da própria vida, olhando o externo. E ontem eu tive uma aluna que se colocou bem em cima do círculo. Ou seja, ela está em ciclos. E ali ela vai continuar se repetindo. E quando eu disse isso para ela, caiu a ficha. Ela falou: meu Deus, mas é isso mesmo. Eu estou em ciclos, por isso que eu vim aqui. Eu não consigo sair desse repetitivo. Então, onde você está na vida? No centro? Você está... Porque você coloca um pontinho no centro do círculo, que é a tua vida. E aí, conforme as pessoas vão se colocando, você está à esquerda, à direita, acima ou abaixo, cada um tem um significado. Então, é reconhecer se as pessoas não sabem. Elas não sabem quem são elas. Se eu perguntar, quem é a Nádia? Você sabe me responder? Eu acho que normalmente a gente tende a querer falar qualidades ou falar quem você é posicionado no mundo corporativo, por É exemplo. isso, Mas é exatamente. muito mais difícil das pessoas dizerem, né? Eu sou uma mulher feliz, que tem 3 filhos, casada, ou
né, que estou vivendo momentos de grande aprendizado. Não, as pessoas têm dificuldade de dizer sobre elas. Porque elas não sabem. O que elas sentem, que buscam um sonho, que querem realizar coisas grandiosas, que querem ajudar pessoas. Não, normalmente elas vão dizer, eu sou o CEO da rede de franquias da ginástica do cérebro. Né? Digamos, é muito difícil quando você não se reconhece. Perfeito. Né? O que você está fazendo no mundo? Para que você existe? As pessoas não sabem para que elas existem. E a maioria fala, para trabalhar, para ganhar dinheiro, mas não é isso. A frequência do dinheiro vem na frequência do acolher-se. Eu ganho dinheiro quando eu me amo. Eu ganho dinheiro quando eu faço algo, mas para fazer algo eu preciso me amar em primeiro lugar. Como eu vou trabalhar em alguma coisa que eu não amo e vou querer que a energia do dinheiro e da prosperidade faça parte desse contexto? Não tem como. E mais profundo ainda, você me perguntou sobre as emoções. Trabalhar essas emoções mais profundas é entrar em contato com coisas com memórias até intrauterinas. Quando você estava na barriga da sua mãe. Porque quando a gente é fecundado, a partir do 7º dia, nós temos memória, nós já ouvimos. É incrível isso, né? Mas já nós começamos a ouvir. A primeira parte que é formada é o cérebro. É o cérebro. Então, quantas memórias, alguns processos de hipnose clínica, de regressão intrauterina, quando eu fui fazer minha formação, e nós regredimos uma pessoa que estava lá porque ele não tomava decisões na vida. Nada ele fazia sem aprovação do outro, nada. E eu fiz uma formação com o Bernard Gieser, que é um alemão, lá em São Paulo, e aí ele regrediu esse adulto, um cara de quase 1,80 m, no chão, em posição fetal. E eu te pergunto, ele queria nascer? Ele não queria. Foram 2 horas para convencer ele a nascer, porque lá era uma vida que ele não queria ter deixado. Então ele não conseguia tomar decisões. E ele não queria mesmo, lá era confortável, e ele fazia posição fetal, ele estava confortável. O nascimento dele foi um trauma. Olha que loucura. Ali ele se sentiu abandonado por ter sido arrancado da mãe. Então a gente tem emoções muito profundas. A traição, que não é só a traição física, a rejeição, o abandono, a humilhação, a injustiça, são as 5 feridas mortais do ser humano. Então, se eu fui abandonado, eu abandono os meus projetos, eu abandono o meu relacionamento que está indo muito bem, eu abandono o que me faz bem, porque eu não mereço. Tem a ver com merecimento. Não, eu não posso. Eu já fui abandonado, então isso não é para mim. Traição, eu traio todas as pessoas que me dedicam confiança. Por que não? Você vai me trair. Eu já fui traído uma vez. Então você vai me trair. Então eu tô sempre com o pé atrás. Eu não tenho paz. O meu chefe me persegue. Mas não é o meu chefe, sou eu que persigo ele. Abandono. Pode ser uma criança. Você deixou a criança lá, esperando na escola para ir buscar. 10 minutos atrasado, ela pode gerar a ferida do abandono. Porque ela começa a ver as pessoas saírem, os amiguinhos saírem, os pais buscando. Ela olha para si e fala, e eu? Cadê meu pai? Então, muitas feridas, Nádia, acontecem na infância. A maioria delas. A maioria delas é na infância. Injustiça. Por que tem pessoas que sempre falam, você foi injusto comigo, o meu chefe é injusto comigo, o meu esposo, a minha esposa, meu namorado, a minha namorada é injusto comigo. A ferida está em você. Reprogramação emocional, o poder das emoções é reconhecer que tudo começa e termina em mim. O outro não tem nada a ver com a minha vida. Que incrível, né? Porque é a percepção daquela criança que está lá esperando os 10 minutos que pro pai, às vezes, infelizmente, a gente pode passar por isso, e a gente como mãe, e aí já me coloco nessa posição, já aconteceu de eu atrasar, Exato. Porque estava trabalhando, porque estava em uma série de questões, mas eu sempre acolher. E aí a gente entender como que a gente procede, mas e também entender que, mesmo eu tentando acolher meu filho, naquele momento explicando, é a percepção dele, não é sobre mim. É sobre ele.
Exatamente. Porque a minha cabeça, claro que tá me cobrando, porque eu sei que eu tenho uma responsabilidade de buscá-lo. E é terrível, porque a gente fica ali, ai, meu nossa, eu preciso ir, preciso ir, preciso ir. E aí você não faz aquilo que você tá fazendo direito, que você tá pensando no teu filho, mas ele não sente nada disso. Ele tá no mundo dele. Principalmente até os 8 anos de idade, quando não existem crenças limitantes, não existe, ele é capaz de tudo, ele é bombeiro, ele é astronauta, ele vai ser tudo o que ele quiser. Pena que alguns pais, depois dos 8 anos, começam a impor as crenças limitantes, né? Isso não tá legal, isso você não pode fazer, mas não dá o porquê ele não pode fazer. Mas nem eles sabem o que estão fazendo, né, Exato. Elson? E essa crença é inconsciente, ela E vai que sendo bom que a criada. gente cresce e pode ir atrás de você, né? É, que bom que Para a gente poder se existe, tratar, né? né? É, Psicólogos, exatamente. terapeutas, Exatamente. neurocoach, coaches, É, tem tantos recursos, né, Elson? E o terapia. cérebro é a máquina mais incrível, porque ele é plástico e a gente pode É, remodelar. a neuroplasticidade é um dos efeitos mais maravilhosos que tem, né? Eu tava com um assunto, eu tava conversando com uma amiga minha. Você tem um relacionamento. Essa pessoa, ela entrou na sua vida, Certo, mas antes ela não fazia parte da sua vida. Olha como é que perfeito. as emoções funcionam. E aí você termina esse relacionamento. Ou a pessoa termina com você, ou deu certo até um certo tempo, porque eu digo que nada deu errado. Tudo Exato. deu certo até um tempo que tinha que ser. E aí você chora, você entra em depressão, você se desespera, mas aquela pessoa não fazia parte da sua vida. E por que agora ela faz tanta falta? Porque você não se tem. Porque se você tiver, claro, você vai sofrer o luto da perda, da tristeza, de você não ter, dos momentos que você lembrava. Mas você volta pra você e você entende assim: eu continuo. Essa pessoa, eu não nasci com ela. A Alita disse uma coisa fabulosa. Eu venho e volto sozinho. Você vai nascer e Eu morrer venho e volto sozinho. sozinho. É. E é engraçado, né? Porque essas pessoas falam assim: ah, o Elson é mentor. Então, ele, não- ele- todo mentor, para as pessoas, não tem problemas. É um ser iluminado. Ele resolve tudo, a pessoa pode te chamar de madrugada e você tem. Ali você sempre vai ter uma palavra, você sempre tem que estar bem. O engraçado é que as pessoas não perguntam: oi, tudo bem? Elas vão descarregando o problema delas num áudio de 10 minutos. Olha, fala assim, eu não recebo e não ouço áudios acima de 1 minuto. Você entendeu? E aí você vai ver, a pessoa tá totalmente falando dela, mas ela tá atacando o outro. Mas é ela. E olha que legal, como que a gente evolui, Nádia? Vamos ver, como que nós evoluímos? Para quem tá nos ouvindo, qual É, seria a minha resposta? pois é, eu posso fazer uma suposição. Eu costumo dizer que nós somos um monte de batata suja, né? E a gente está dentro de um saco. E ali a gente está se esfregando. É nesse atrito que a gente evolui, eu penso, né? Que nas nossas relações. Ninguém é perfeito, mas começa por nós. Eu não sou perfeita. Então, por que que eu quero cobrar das pessoas uma coisa que eu não sou, né? É, Então, começa por é. aí. Aí a gente vai se relacionando. São nos Penso, vai lá, relacionamentos. fala a sua São visão. nos relacionamentos. Porque são nos relacionamentos que você aprende a perdoar. E é o perdão que te leva a evoluir. Então você tem um relacionamento com seu chefe, mas não foi seu chefe que te demitiu ou te perseguiu, foi você que se demitiu. Foi você que perseguiu ele. Porque para o universo não existe o outro, existe você. Tanto é que quando a gente deseja alguma coisa para alguém, esse campo morfogenético, né, ele sai do coração, ele passa pela pineal e ele vem aqui mais ou menos essa distância do nosso ombro, entra pela sola dos nossos pés e volta. Por isso que tudo que eu desejo para o outro Volta. volta para mim. Não tem frequência para chegar, porque o universo não reconhece você. Você só vai entrar na minha vida quando eu preciso de cura. Então, o relacionamento que não deu certo é uma cura. Relacionamento com seus pais, você não veio na família certa, mas você veio na família que você precisava de cura. Então, todas as pessoas nas emoções são os nossos atores e atrizes que vão nos ferir, nos magoar, nos enganar para nos curar. É muito louco, né? Eles nos ajudam. Tanto é que dentro da constelação familiar, mesmo quando uma pessoa morre, você precisa dizer para ela diariamente: eu vejo você, para não esquecê-la
e o seu sistema familiar não entrar em colapso. Porque você não pode excluir um ser que já viveu. Simplesmente. Ah, ele morreu, foi pro cemitério, eu não levo uma flor, eu não cuido. Independente da religião, Nádia. Essa pessoa continua existindo. Então, existe uma técnica dentro da constelação familiar que você olha para os seus antepassados, lembra de cada um deles, e se não lembrar, você diz, eu vejo você. Porque ele continua vivo. Por isso, senão você desestrutura todo o teu sistema familiar. Tem uma pessoa faltando. Eu perdi a minha irmã em 2021, na época da pandemia. Foi uma das fases... Assim, eu estava começando a me reestruturar, e aí eu me dei de cara com a ferida mais dolorida, que é a do abandono. Porque você se sente órfão. Era a minha única irmã. E a forma como ela desencarnou foi muito cruel. Porque foi um atropelamento. Ela saiu para andar de bicicleta e eu não xingo ele mais, né? Eu digo que ele é um ser que cumpriu o papel dele. Ele não sei, até hoje eu acredito que ele tenha cumprido o papel. Saiu de uma rave, bêbado em alta velocidade, e atropelou minha irmã e ela morreu na hora. Desencarnou. Pandemia. E eu aqui. 10 horas da manhã, recebo a notícia. Aeroporto fechado, ônibus sem condições. Como é que eu fiz o processo de me despedir da minha irmã? Pelo celular. Que loucura. Eu velei a minha irmã pelo celular. A pior coisa que existe no mundo. Você não tem... Você tá vendo ali algo que você não pode tocar. Não se materializa, né? E a gente fica com aquela sensação. É. E aí eu me perguntava o porquê daquilo, né? Pô, minha irmã. E aí vem aquela culpa, por isso que eu criei o poder das emoções. Porque vem aquela coisa assim, eu podia ter viajado mais. Eu podia ter ido nos aniversários que ela me convidou. E isso te consome de uma maneira, porque você não tem mais. É uma tortura, né? Porque não tem como voltar. Você não tem mais. E aí quando eu tava indo, e aí passou, eu sofri o luto, fiquei muito mal. Importante, né? A gente viver o luto. Viver o luto. A Eu gente digo para as pessoas, precisa viver vivam o o luto. luto. Vivam o luto do seu pet. Do que for, você precisa viver essa dor e É aceitar. importante isso, né? Até comentei com meu esposo esses dias, né? Que eu falei, ai, Rafa, tem que comprar um animalzinho pro Henrique, pro meu de 5 anos. Porque os gêmeos tiveram já vários pets. Que é pra gente entender que as pessoas não são eternas. O pet morre e as pessoas também, né? E aí a gente chorar Exatamente. porque ele morreu e tal, coitadinho, ir lá enterrar, é um ritual É importante. um ritual. E esse ritual, por exemplo, ele não foi feito, mas o poder da nossa mente, né? A reprogramação mental que eu falo que é incrível. Eu comecei a criar na minha mente, pelas cenas que eu vi, como se eu estivesse lá. Então eu comecei, antes de dormir, a conversar com a minha irmã, como se ela estivesse, como se eu tivesse me despedido dela. E isso diminuiu muito meu luto, porque eu comecei a lembrar, olha como a nossa mente é. Eu comecei a lembrar de momentos alegres, e isso substituiu a minha dor. A minha mãe, até hoje, não substitui, porque mãe, o processo é mais dolorido. Ela morava com a minha mãe, vivia com a minha mãe, então esse luto foi pior. Ah, e tem também o querer se desvincular, né, Elcio? O nosso cérebro, ele é incrível, ele acredita em tudo. Ele não sabe o que é real e o que não é. Exato. Então, a gente sugere memórias novas para fazer esse processo de reprogramação. Quando a pessoa quer também, né? Então, exatamente, aí que tá. É eu entender que é uma via que ocorre se a intenção, se a consciência do mal que faz a gente ficar alimentando o luto por mais de 3 meses. Não é saudável. Com certeza tem coisa... Caso alguém aí, né, que está passando por essa situação mais de 3 meses, procura um psicólogo, procura, né, um coach, um neurocoach, alguém que vai poder te apoiar. E o mais engraçado é quando a sua mãe tem um filho que é formado, mas ela não... Santo de casa não faz nada. Mas isso não existe, Eu né? não consigo ajudar minha mãe. Eu consegui ajudar minha mãe até um certo momento. Mas você não pode insistir, porque o luto é dela, você a continua escolha é dela. enviando mentalmente as suas, né, energias para poder... Exatamente. A gente sabe que, né, o que é do outro é do outro, e às vezes é isso que ela precisa viver. É do outro. Tanto é que chegou um dado momento que eu fiz uma constelação
mental. E aí eu estava frente à minha mãe e frente à minha irmã. E eu cada um segurando a sua caixinha. Era uma caixinha, assim, de um baúzinho. Então foi um momento onde eu disse: essa é minha caixinha, essa é a caixinha da Rose, da minha irmã, e essa é tua, mãe. Então cada um tem a sua caixinha. Eu não aceito as tuas dores, nem as tuas dores, porque cada um tem a sua caixinha, então essa caixinha é minha, a sua e a sua. Justamente para eu não constelar com 3 dores, porque eu não ia dar conta. Porque a mãe, ela constela com o filho à distância. Existe um cordão de prata energético que liga a mãe ao filho ou qualquer pessoa, que um amor incondicional. E a mãe alimenta isso com pensamentos. Então você não sabe porque às vezes a vida do seu filho não tá dando certo. Por causa dessa emanação mental. Ai, será que ele tá bem? Teve uma época que eu falei pra minha mãe: mãe, para de me chamar de volta. Porque eu senti ela me chamando de volta pra casa. Aí um dia eu falei assim: mãe, eu vou ficar aqui em Foz. Se você quiser, você venha, mas não fale: ai, filho, volta pra casa. Aqui você tem comida, que eu sei que eu tenho, mas eu não quero. E aí as pessoas, elas te condenam. Como assim você não vai ficar com a sua mãe? Por que que você não vai ficar com a sua mãe agora? Ela tá sozinha. Ela não está sozinha. Ela está com todos os irmãos. Ela escolheu ficar lá, ela não quis vir para cá. Por que eu tenho que mudar a minha vida? Para viver uma dor que ela precisa do espaço dela. Qual é a minha contribuição lá? Nenhuma. Perfeito. Ter essa consciência é muito bonito, mas as pessoas te condenam muito no Mas é um externo. nível de dependência emocional que não é saudável, Não. não é saudável. E a gente precisa desse desprendimento para você, Elcio, ser quem você é, formar a sua família, dar condições para que esse outro núcleo se estabeleça. Exato, são as minhas escolhas. Claro. Eu acordo de manhã cedo todo dia e eu sempre escolho algo. É um exercício de reprogramação mental. Quando você vai se deitar, fique pelo menos 1 hora sem ver o seu celular. Deita e procura fazer um exercício de como eu quero que seja o meu dia seguinte. Cria a holografia, as imagens. Imagina você sorrindo, ou ganhando um dinheiro, ou recebendo uma notícia maravilhosa. Cria a tua realidade. E vai dormir com aquilo. Reprograma a tua mente para aquilo. Ou vai dormir ouvindo um mantra, uma música para quem, né, é de outra religião, um hino, um louvor. Vai alimentar a tua mente com coisas boas. Não vai alimentar a tua mente vendo catástrofe, notícia, tristeza, briga, discussão. Ok, dormiu, acordou de manhã cedo, abriu, né? Abriu o olho. Você ainda está saindo do estado de inconsciente para consciente, a tua mente está lembrando de tudo e está gravando aqui. Então, hoje, pelo menos, hoje, quando eu acordei, eu digo: eu escolho me acolher. Ou escolho estar feliz. Eu escolho ser feliz. Eu preciso escolher alguma coisa para minha mente trabalhar naquela energia daquele dia. Porque senão você levanta e aí você levantou. Não é mais um dia, é o seu dia. Ele pode ser o último dia. De fato. Porque a verdade é que ninguém sabe, né? Quando é o último, senão a gente teria uma preparação para isso, né? É tão gostoso quando você sai do trabalho. Às vezes eu chego em casa e eu falo assim: ai, eu tô na minha casa, graças a Deus, eu estou vivo ainda. Aí você acorda: ai, que bom, vou poder ir pra academia mais um dia. E aí você vive a academia, você vive as pessoas, você vive o intensamente. O aqui e o agora, O né? aqui e o agora. É, por isso que a gente sempre diz, né? É o momento presente, é um presente por quê? Exato. Porque A gente tem que ter essa percepção, né, você Elson? sabe Porque o que a que mente passou, a não... gente não muda, né? E o futuro a gente não sabe. Por isso as pessoas hoje são tão ansiosas, elas querem viver lá na frente. Não dá. Não dá. Você tem que fazer agora. A gente só vai colher na frente se fizer hoje. E você sabe que também não existe passado e nem futuro para o cérebro, né? Ah, ele tá vivendo o agora e acabou. Por isso que eu digo, se a pessoa vive lá na Exatamente. frente, Exatamente. Não não vai existe se conectar passado. com o atual momento. Tanto é que essa máquina maravilhosa que é a mente, ela é tão maravilhosa
que quando você volta para o passado, para a mente não é passado, está acontecendo exatamente naquele momento. Você revive, né? E é por isso que as pessoas têm ansiedade, síndrome do pânico, porque elas ficam revivendo aquilo como se para a mente acabou de acontecer, você acabou de perder alguém, você acabou de terminar uma relação, você acabou de perder o seu emprego. Então, como é a reprogramação mental das emoções? Ao invés de você pedir um grande amor para sua vida, você se imagina, você agradece por ele. Você vive aquilo. Eu tenho alguém, ele é maravilhoso, ele é incrível. Então eu crio a minha realidade, porque se eu estou pedindo, eu estou afirmando que eu não tenho. Uau! Bem interessante. É verdade, é real, real. Né? Se eu estou E essa pedindo, questão que você disse sobre reconhecer as emoções, né? Você olha para as pessoas que você atende hoje, elas conseguem reconhecer as próprias emoções? elas reconhecem as emoções do outro. O outro me enganou, o outro me traiu, o outro não presta, o outro está em foco. Elas não se olham, porque é mais fácil olhar o externo. É mais fácil dizer, você me enganou, você me decepcionou. Mas espera aí, eu te dei liberdade. Eu te dei escolha. Eu entrei na sua vida porque eu quis. E a maioria das pessoas me procuram para relacionamento, tá? Acredito. Para relacionamentos. Ah, porque ele não é assim, porque ele não me dá atenção, porque ela não faz isso, porque ela não faz aquilo, porque ela briga comigo. Tá. E o que você faz? Por exemplo, eu comecei um relacionamento em novembro. Essa pessoa já tinha passado na minha vida uns 5 anos atrás. E aí ela voltou. Voltou, a gente ficou junto um tempo, separou. Eu senti a dor, mas aí eu entendi. Agora encerrou o ciclo. Tinha alguma coisa para ser feita que não foi feita e que nós fizemos agora e que resolveu. Mas você chora, você se entristece, mas de repente cai a ficha e fala: eu precisava estar com essa pessoa de novo. Nós precisamos viver aqueles momentos da forma como vivemos para encerrar o karma. O que a gente não fez no passado, a gente fez agora. Eu fiz, você assistiu aquele lá, né, que eu fiz? Existem amores da vida e amores para a vida. Exato, eu vi. Eu fiz aquilo, é por isso que eu falo de reconhecer as emoções. Aquilo foi para mim, não foi para ninguém. Foi um momento onde eu tava conversando com o Elson. Cara, se liga no que você vai ouvir. Tem amores da vida e amores pra vida. E tá tudo bem. E você evoluiu, e parabéns. Está com uma nova consciência. Mas as pessoas, não, mas por quê? Porque fulano é isso, porque fulano é aquilo. Ele é ele. Eu sou eu. E pior, ele não tem responsabilidade nenhuma sobre o que aconteceu. E eu nem posso responsabilizar uma pessoa Ou pelo pelo que que você aconteceu comigo, ou sente, pelo na que eu verdade, sinto. né? Porque pelos fatos, todo mundo tem a sua parcela. É. Agora, o que o outro vai sentir sobre um fato é a percepção de cada um, né, Elsa? São as suas expectativas. É isso que destrói o ser humano. Eu colocar uma expectativa em você, ela não vai ser atendida, porque é a minha expectativa. Ela, a pessoa, é a pessoa. Ela é daquele jeito, daquela forma, daquela maneira. Mas você acredita que se eu revelo para você as minhas expectativas e a gente alinha isso, é possível das coisas acontecerem, Tanto no trabalho quanto no amor. É não aí que é? surge um relacionamento. Porque veja, né, eu falo de um lugar do qual a gente vive isso na pele. Por exemplo, eu e meu esposo, a gente tem 20 anos agora em fevereiro que a gente vive juntos. Que a gente, né, entre namoro, casados, enfim. Não é simples você entender a expectativa do outro. O conceito de empatia me preocupa. Eu prefiro a compaixão, que hoje eu tenho ouvido mais sobre, estudado, né? E é um conceito mais interessante, sabe, Elson? Porque é muito difícil eu me colocar no seu lugar.
É porque você Eu não não sou tô eu. na tua pele, eu não penso com o seu cérebro. E você não tem as minhas Não dores. sinto com o teu sistema límbico. Que as Exato. pessoas, né? Ai, da onde saem as emoções? Ai, não é do coração, é do sistema límbico, tá no cérebro. É. Por isso eu bato sempre na tecla da importância dessa máquina. Mas Então é sempre você tá fazendo ajustes. eu... Vai ter momentos que eu vou decepcioná-lo, vai ter momentos que eu vou ficar decepcionada. Mas aí, ó, então, o que é dito, o que é dado luz, o que é exposto. Ah, então a Nádia esperava isso de mim. Ô, Elson, eu esperava tal coisa de você. Quer dizer, eu posso Exatamente. contar com você em tal coisa? Eu gostaria que fosse assim, assim, assim. É. E aí você vai dizer, então, esse é o seu sonho, mas o que eu posso te entregar é isso, isso e isso. O que eu tenho é isso. Não é? Exato. É porque quando a gente fala, de qualquer forma, né? Quando a gente tá falando de emoções, a gente fala de uma maneira generalizada. As minhas emoções Perfeito. são minhas. Me pertencem. Não são suas. Então, quando a gente fala em emoções, eu tenho que reconhecer que as tuas emoções não vão ser iguais às minhas. E se forem, elas podem não se conectar. E tá tudo bem. Não é porque você tá com uma pessoa que não chora que você vai deixar de chorar. Perfeito. E outra, nós estamos num mundo, Nádia, onde as pessoas elas têm medo de falar sobre sentimento. E aí, quando elas encontram alguém intenso e que fala, elas se assustam. Acredito. Muitas vezes saem Elas se correndo. assustam, elas saem correndo. Como que eu vou ter um relacionamento? Eu já ouvi assim, Elson, eu não vou dar conta de namorar você. Aí eu falei, como assim? Você é muito evoluído. Eu não vou dar conta. Mas por que você não vai dar conta? Porque você, não sei, você tem uma coisa, é difícil. Parece que nunca o que eu vou fazer vai ser o suficiente pra você. É a tua percepção. Não é a minha. E você viu como as pessoas não se permitem? E Elas elas não não se têm percebem. permissão de enfrentar algo e por que não aprender com aquela situação? Eu tive um relacionamento onde a pessoa chegou pra mim e falou assim: ah, não dá, você tira o meu brilho. Aí eu falei: se você não brilha o suficiente, eu não tô tirando o teu brilho. Eu estou brilhando. Esse sou eu. Então, olha a falta de amor próprio da pessoa. Olha, ela não se reconhece, ela não se acolhe. Imagina, quem que olha no espelho quando acorda e diz que se ama? No espelho lá de casa tá escrito: eu me amo, eu sou maravilhoso, eu me aceito, você é um cara 10. Todo dia eu leio. São os meus decretos. Eu sou uma máquina. Um dia eu postei, levei pra sala de aula no grupo aí, tava lá: eu sou uma máquina de fabricar dinheiro. Aí a menina olhou pra mim e falou assim: não é um pouco prepotente isso? Eu disse: não, eu estou dizendo pro meu cérebro que eu sou uma máquina que fabrica dinheiro. Qual é o problema disso? Você fabrica o seu dinheiro. E as emoções estão junto com ele. Porque se eu sofri rejeição, eu tenho uma proposta maravilhosa de trabalho. Mas eu rejeito porque eu não mereço. Eu tenho a oportunidade de ir para outra cidade e recomeçar minha vida. Mas eu chego lá e abandono. Porque eu não mereço. Eu tenho que voltar para a escassez, para a dureza, para a tristeza. Eu tenho alguém que pode me fazer muito feliz, mas você vai me trair. Você vai me trair. Eu tô sentindo. E aí, mais uma vez, a pessoa cria a traição no mundo dela, energético e holográfico, e o universo reproduz a cena que ele criou. Às vezes aquilo nem aconteceu, nem é Nem real. aconteceu. E você sabe, né? Você falou do sistema límbico. Existe um estudo da Academia HeartMath, Academia do Coração, que diz que nosso coração é 5.000 vezes mais potente que a nossa mente. Depois você pesquisa isso. Que tem neuropeptídeos dentro do nosso coração, que são microneurônios,
E eles têm o poder de criar uma realidade totalmente diferente, mais do que a mente. Que interessante. Eu já ouvi falar muito sobre o conceito de que há neurônios no intestino, no No nosso coração, no coração, intestino, enfim, eu sim, acredito, porque sim. existe toda uma relação. Quando a gente passa por emoções muito fortes, o coração acelera, tem gente que dá dor de barriga, A temperatura tem gente sobe. que fica suando, né? Então tem muitas reações físicas e é óbvio que essas ligações se estabelecem, né? Mas o núcleo onde as emoções nascem, realmente, ela tá centralizada no cérebro, mas ela é real. A questão da gente poder É, sentir na pele exato, toda essa força, exato. né? E claro, óbvio, né, que ainda tem muitos estudos que virão nessa linha, né, para provar que as emoções estão no corpo inteiro. E eu acredito, Eu também. eu Em acredito. todo o corpo. Tanto é que nós É. estudamos o corpo, né, no EFT, por exemplo. Ah, o EFT é O EFT é maravilhoso. maravilhoso, porque ele vai. Quando você diz eu me amo aqui, e aí você sente todo o informigamento, ou é algo que você precisa treinar, você não se ama. Então, o teu corpo tá negando aquela emoção. Ele tá te dando uma reação contrária. Então, nos pontos que você bate, eu me aceito, e você sente tranquilidade, ok, as pessoas deviam fazer muito EFT. É fantástico. Tirar um tempo, sentar na sua cama, eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo, né? Eu te amo, eu me aceito, eu me perdoo, eu sou o amor. Coisas assim que a pessoa fala assim, mas isso tem sentido? Tem, porque é uma reprogramação biológica e emocional também. E aí quando você faz numa pessoa, a pessoa faz. Começo do ano, numa das escolas que eu dou aula, eu fiz uma sessão de reprogramação mental com todos os alunos. Eu dei de presente para eles. Uma reprogramação para 2025. Foi na sexta passada, retrasada. Na sexta passada, eu tive 3 depoimentos de 3 coisas que aconteceram que os alunos falaram assim: não pode, prof. Não pode. Eu não acreditava que isso Você vê, daria né? certo. Nossa mente aceita sugestão o tempo todo, Aham, não positivas e pode. Eu não negativas. acreditava que isso ia dar certo. E eu apliquei com eles algo da reprogramação que eu uso também, que são os códigos Grabovoi. E a pessoa fala assim: como que números vão trazer o que eu quero? Traz. Existem mais mistérios no céu da terra do que de nossa boa filosofia. Voltando à questão das emoções, nós temos o poder de criar a nossa realidade através do coração. Porque nós temos 3 mentes, Nádia. Mente inconsciente, consciente e a mente da criação. Quando a gente estuda, né? Eu não te falei, mas eu sou ativista quântico formado pelo Amit Goswami, que é um cientista indiano, que é astro do filme Quem Somos Nós. Ai, que bacana. Vale a pena assistir esse Quem Somos Nós, fala justamente sobre esse bate-papo. O Amit falou na física quântica, como é que eu quero ter algo na vida se a minha mente consciente diz, eu quero ter uma casa. 5% da tua casa está ali. 5%. É um pensamento elétrico. Cerebral. É um neurônio que dispara, um impulso. Vai para o coração. 95% da sua casa está ali. Mas e se eu não der conta de pagar? E se eu perder meu emprego? E aí você cria a não compra da sua casa. Porque é isso que vai para o universo, é essa frequência, a escassez. Não é prosperidade, não é felicidade, não é amor. É um falar da boca para fora, digamos assim, né? Você tá num Você tem que relacionamento realizar maravilhoso. aquilo com muita força, Você né? tá num Com relacionamento tudo. maravilhoso. E aí um belo dia você começa a desconfiar. Você cria a É como traição. dizer, chapéu em ovo. Você acha porque você cria, a nossa mente é quântica. As nossas emoções são quânticas. Tem um experimento que comprova isso, que é o experimento da amostra de DNA retirada de um paciente, isolada numa sala com paredes de chumbo. O doador do outro lado em outra sala e a amostra do DNA dele num microscópio, num super microscópio.
Uma pessoa naquela sala e outra pessoa dizendo: você não é nada, você é um fracasso. Você nunca vai ter nada na vida. Você não nasceu para ser feliz. Teus pais tinham razão, você é fracassado. E o DNA no microscópio se fechando. Presta atenção. Aí os cientistas olharam e falaram: não é possível, não tem energia. É chumbo. Não tem como o DNA dele se encolher tanto quanto ele lá. Porque ele foi se abaixando e se retraindo, o DNA dele igual. A mesma coisa no microscópio. Aí os cientistas falaram assim: não, vamos levar ele a 10 quilômetros da amostra. A mesma coisa. 100 quilômetros, Nádia. O DNA dele encolhendo quando ele ouvia as palavras lá. Como pode isso? Que loucura, né? Aí fizeram ao contrário. Você é maravilhoso. Você é um ser iluminado. Você nasceu para ser tudo na vida. Seus pais têm muito orgulho de você. O DNA dele expandindo, se abrindo para a vida, como se fosse uma flor. Por isso que veio o experimento do Masaru Emoto, do poder da água. Você pega um vidro de água e você diz: eu te amo para aquela água. E você pega uma outra, você é um fracasso. Você coloca a água no microscópio, a molécula que forma na água do amor é uma, a molécula que forma na palavra do fracasso, da negatividade é outra. E é a mesma água. Nossa, que forte, né? Uma música de um Beethoven. A molécula é linda. Inclusive, esse experimento está no YouTube. Quem quiser pesquisar, Depois a Masaru gente põe Emoto. Coloca lá, no vale muito a pena. descritivo. Depois você me E aí você passa. coloca uma música, não, né, dizendo mal, mas coloca um rock pesado, uma pauleira, para ver como que o teu corpo reage. Nós somos 70% água. Nosso corpo é 70% água. Então você levanta todo dia, olha no espelho e você diz: nossa, como você tá bonito, teu dia vai ser incrível. Qual é a reprogramação da água? A água é condutora pela física. Aí você diz: meu Deus, eu tô gordo. Nossa, eu tô cheio de ruga, meu Deus. Aquele espelho, ele vai guardar aquela reprogramação mental. Então, por exemplo, numa das minhas mentorias, eu falo pra pessoa: você tem um espelho em casa? Descarta e compra um novo. Mas como assim, mentor? Nesse espelho, você vai colocar frases empoderadoras, escritas do jeito que você quiser, com batom, com pincel atômico, com post-it. E você vai olhar para aquele espelho e você vai se amar. Você nunca vai se ver com defeito nesse espelho. Você sempre vai estar linda. Você sempre vai estar maravilhosa. Porque aquele teu espelho é empoderador. Ele vai te empoderar. Agora, você passa por um espelho onde todo dia você reclama, qual é a imagem mental que você vai ter quando você passar na frente desse espelho? A imagem do fracasso. Tá escovando os dentes? Post-it no teu espelho, escreve lá: o meu dia é extraordinário. Eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo, tudo está bem no meu mundo. Não tem como a tua mente receber notícias ou informações negativas, porque você está escovando os dentes, você está lendo aquilo, o teu cérebro está processando. E é aquilo que você vai ter no dia. Emoções é muito de ação, Nádia. Para eu me curar, eu preciso agir. Não é você assistir tudo que tem no Insta ou no YouTube e o mentor falar: faça essa técnica por 21 dias. Isso daí é feitiçaria. Isso daí é bruxaria. Coloque um código Grabovoi no seu pulso e veja a sua vida se transformar. Faça. Pelo menos com o risco, né? Eu falo para os meus mentorados assim. Eu falo assim: eu quero que você dê na minha cara. Faça só para dizer que eu não tinha razão. Não tem como, Nádia. A pessoa vem e diz assim: não acredito, professor, eu não acredito. O negócio aconteceu. Eu falo: é óbvio, estava dentro de você o tempo todo. Não está em mim, está em você. Quando a gente fala de emoções, a gente vê o grau da nossa mente e das nossas emoções. Um outro experimento fantástico: um preso, condenado à cadeira elétrica, teve a oportunidade de 2 neurocientistas realizarem um experimento com ele.
olha, nós vamos te fazer um experimento, se você sobreviver, você está livre. No que consistia esse experimento? O preso, sentado exatamente como eu estou, com os 2 braços esticados, com os olhos vendados. Foi passado um instrumento gelado de corte, lembrando um bisturi, nos pulsos dele. Foi virado para baixo uma torneira de nitrogênio escorrendo numa bacia como se fosse o sangue dele jorrando. E ele lá. E ele começou a perder a cor. E ele começou a ficar branco. Foram diminuindo a torneira. E o pulso não estava E cortado. o pulso não estava cortado. Quando deu a última gota de sangue, Nádia, ele morreu. Com todo o sangue dentro do corpo. Que loucura, não? Agora eu te pergunto, qual é o poder que nós temos com as nossas emoções? Nós podemos morrer? Nós podemos. Nós podemos morrer por dentro. Nós podemos criar uma doença no nosso corpo e nos autodestruir. Ah, mas eu acredito piamente na raiz emocional do câncer, por exemplo. Também acredito. Piamente. Eu não preciso nem de teoria, nem de, como diz, nem experimento para provar. Por como é forte isso, como as emoções nos moldam e definem nossa vida. Olha que loucura. É uma Define loucura. totalmente a nossa Você, por vida. falta de amor próprio, você cria uma ferida dentro de você, que é o câncer, por mágoa, por tristeza, por rancor. E essa ferida vai te comendo por dentro. Existem relatos, eu não vi, mas como eu sou muito curioso, eu ainda quero ver. Quando se abre um câncer dentro, tem fio de cabelo, pedaço de unha, coisas da pessoa. Coisas pesadas, ruins, podres ali dentro. E é tudo que você vibra. Se transformou no teu próprio caos. De fato. E essa função, eu vou te fazer uma pergunta agora, porque é uma questão que eu vejo muitas mulheres sofrendo, Elcio. Vou te provocar, porque a gente não pode deixar ninguém sair daqui. Ah, não, tem que ter essa batina, Tem né? que tirar da zona de conforto, né? Então, sobre a questão da obesidade. Porque por muito tempo eu sofri acima do peso, mas hoje a gente percebe que é um problema muito sério, muito sério. Então, claro que existem diversos fatores, a gente poderia enumerar vários, mas a atuação das emoções na perda de peso, como que funciona isso? Eu não tenho aqui, mas depois eu posso até procurar o meu antes e o depois. Há 20 anos atrás eu pesava 137 quilos. Você tá brincando comigo? Não, tá lá no Facebook. E eu não sabia disso, tá? Tá Tô lá te no perguntando, Facebook. juro, sem saber. Tá lá no Facebook. Vai Eu estar tenho- aqui na eu descrição, tenho gente, a o Facebook comprovação dele. do antes e o depois. Tanto é que as pessoas... Nossa, Elcio, nem posso imaginar, porque eu já te conheci belo e esbelto. Exatamente. E Mas olha que faz tempo. depois eu vou te mostrar que você vai se assustar. Tanto é que quando eu emagreci, eu me testei. Perfeito. E quando eu fiz o processo de reprogramação mental junto com alimentação e academia e amor próprio e EFT, foram 29 quilos que eu eliminei sem sobrar pele, sem fazer cirurgia, nada. As pessoas ficaram chocadas, porque era para ter sobrado muita pele. Não sobrou nada, eu não tenho pele, eu não precisei de Sensacional. cirurgia, nada. Para onde foi? Eu Uau. sempre falo para as pessoas, eu não quero nem saber. Mas a hora que você olhar foi a com foto, passagem você só vai de ver. ida, né? Sem volta. E como que eu testei isso? Até eu chamei de neurofitness meu programa. Eu não levei pra frente, mas devia ter lembrado. Eu descobri que eu estava comendo as minhas emoções. No doce, na ansiedade. E a gordura abdominal, principalmente abdominal, está relacionada às emoções. Existe um estudo sobre isso. Eu acumulo as minhas emoções no abdômen. Quando eu comecei a fazer o exercício, o que que eu fiz? Eu nunca vou esquecer. Eu fui numa marca famosa. Tanto é que essa gerente dessa loja depois virou minha mentora, minha mentorada. E hoje ela é uma mentora falando sobre comer conscientemente. Ela era daqui de Foz, ela está em Florianópolis.
Até um beijo pra ela. Ela chama Lígia Fabretti. Ela ensina você a comer de forma consciente. Muito bem. Importante. E aí eu fui lá e comprei uma calça 38. Eu usava 48 de calça. É inacreditável, mas eu usava. Tanto é que quando eu emagreci, eu entrava numa perna só e sobrava. Gente, pensa. Eu comprei essa calça de cor cinza, era uma calça linda. E eu falei, eu vou entrar nessa calça. Porque eu tava cansado de ir nas lojas, cansado de não ter roupa, cansado de ter apelido. A minha mãe mesmo, ela colaborou muito com isso, ela brincava muito com o apelido que ela tinha comigo, e eu não sabia do poder que a minha mãe estava colocando dentro da minha mente. Aí quando eu descobri que ela tinha essa ligação, eu também separei. Pendurei essa calça na porta do meu guarda-roupa e coloquei uma data que eu iria entrar nela. Num papelzinho branco, nunca vou esquecer. Anotei a caneta. Dia tal. Falei, bom, Elcio, agora é o teu desafio. Agora você vai provar pra você que tudo que você estudou funciona. Bora lá que agora é com você. Esquece o mundo. Eu quero te ver lindo. Fui lá na academia, peguei um personal, alimentação, caminhada. Ia na academia, claro, você tá gordo. Você vai ver, na foto, o que eu sou aqui agora, eu tava aqui, Nádia. Esse era o meu corpo, isso aqui era tudo barriga. Por isso que é inacreditável até hoje entender pra onde foi parar toda esse tanto de pele. Foi como se tivesse se dissolvido. Que bom, Por isso que eu né? falo que é emocional. O corpo consumiu isso sem a necessidade de sobrar, porque eu sei que sobra muita pele, tem que fazer cirurgia e é horrível. Então eu falo que eu passei por um processo, a minha mente ela absorveu aquilo, porque eu fui eliminando o abuso que eu sofri na infância, eu fui eliminando a violência que eu tive com meu pai, tudo aquilo estava em mim. Quando eu comecei a me amar e a decidir que eu queria ser magro e bonito e entrar naquela calça porque eu merecia, eu fui até o final. E aí eu malhava, eu chegava em casa e aí vestia essa calça. Um belo dia, essa calça não passava do meu joelho. Um belo dia ela passou do joelho um pouquinho pro meio da coxa. Nossa, foi uma comemoração. Eu falei, eu vou entrar nessa calça. E fui, e caminhada, e vai, e alimentação, e academia. Um belo dia, inesperadamente, eu fui lá, peguei a calça e... Porque eu não fiquei me cobrando. E aí, quando Você eu viveu o eu processo. vivi o processo. Quando eu fechei, foi a realização dos meus sonhos. Porque aí aquilo eu falei assim, funciona. E as pessoas falando, Elcio, como você tá magro? Mas aí veio o problema. Eu não me via. Eu olhava no espelho e me via gordo. Gordo. E eu falava, não tá dando resultado. Aí começou o meu ego tentar me sabotar. Pra me devolver aquela zona de conforto. Pra me devolver lá onde eu era feliz. Porque eu validava a minha mãe Sendo fofinho. sendo fofo. Eu validava a minha mãe. E a necessidade de ser visto, né? Diz que essa questão da gente ser grande, a gente tá procurando ser visto. E aí a gente precisa Exatamente. ser Precisa ser grande. para as pessoas É. nos notarem. E aí eu entrei nessa calça e a minha vida mudou completamente. Porque eu comecei... Aí eu estudei Louise Hay. Você Pode Curar a Sua Vida, que é um livro maravilhoso, que tem uma tabela de todas as doenças físicas e qual é a causa emocional e qual é a frase que reproduz isso, que reprograma isso. É um livro muito... Vale a pena. Eu quase trouxe ele hoje, mas eu esqueci ele. Mas se chama Você Pode Curar a Sua Vida, da Louise Hay. Ela já é falecida, uma terapeuta famosíssima. E aí... tinha uma frase lá, eu me amo e me aceito perfeito e completamente como eu sou. E aí eu comecei a falar. Eu nunca mais engordei. Nunca mais engordei. Eu vou completar 50 anos esse ano. Dia 11 de julho. Festa. 50, né? 50. 50. E aí as pessoas olham pra Ainda mim não, e falam... calma, em julho só. A minha mente já tá com 50, porque é inevitável, né? Então eu já tô à frente. É bom porque aí eu falo assim, nossa, tá com 50, tá bonitão, né?
Tá inteiraço. E as Com pessoas olham pra mim e falam certeza. assim, você não tem cara de 50. Que bom, né? E eu falo assim, porque eu me vejo assim. Então, do jeito que eu me vejo, as pessoas me veem. Porque eu sou o reflexo delas. E quando a gente fala de obesidade, nós estamos falando de pessoas que estão perdidas em emoções. Com quem será que você está constelando? Quem você está validando? A tua mãe, que dizia que é bonitinha você ser gordinha? O seu pai, a gordinha do pai? A avó, a gordinha da avó? O gordinho da avó? Coisa fofa da avó? Então eu preciso honrar essas pessoas, mas quando eu quero emagrecer, eu preciso olhar para o meu corpo e dizer: eu me amo, eu me aceito como eu estou, mas eu quero mudar. Primeiro de tudo, Nádia, é você se aceitar. Eu estou assim, ok, mas qual o próximo passo? Eu quero mudar. Tanto é que no FT você usa aqui, né? Eu sou a mudança, eu quero mudar, eu estou pronto para mudar. Na via da comunicação, onde você se ouve, é onde você cria a mudança. Maravilhoso, muito bem. Então, Olha para aí, quem é quanta obeso, informação incrível, gente. para quem é obeso, eu reconheço, eu recomendo começar a dizer assim: ok, eu me aceito, eu estou assim, mas eu quero mudar. E começar a mudar com atitudes. Se preparar para o Se que está por preparar. vir. Ah, mas aí você falou que tem uma série de coisas, tem obesidade mórbida. A obesidade mórbida é a mesma coisa dos acumuladores. A obesidade mórbida, ela é aquela coisa de que eu não sou bonito, eu sou desse jeito, as pessoas, eu não mereço, eu não sou amado, então elas perdem. Mas quando elas encontram uma razão para viver, você pode ver que tem pessoas que saem da obesidade mórbida para virar um halterofilista. Qual é a diferença desse cara? Ele começou a se amar. Ele começou a se amar. Ele começou a se olhar e dizer, não, eu mereço. Porque todos nós temos os mesmos direitos de todo mundo. De ser próspero, de ser abundante, de ser saudável, de ser feliz. Mas qual é a escolha que eu estou fazendo? Falando do mundo da física quântica, nós temos infinitas possibilidades. Multiversos da Nádia. A Nádia aqui ia ser advogada, casada, solteira. A Nádia aqui ia estar morando nos Estados Unidos, mas está morando em Foz. Qual a versão que a Nádia se conectou? Com a versão atual que você vive. Mas tem pessoas que não se conectam com a versão real delas. Então elas acreditam que elas nasceram para ser pobre. Elas querem ganhar um dinheiro para pagar as contas e tomar cervejinha no final de semana. Elas estão com um relacionamento tóxico, mas tá bom porque ele me ama. Ele faz tudo que eu preciso. Porque eu não me amo o suficiente, então eu aceito migalhas. E tá tudo bem. Então, quando a gente fala de gordura, de obesidade, dessas pessoas, nós precisamos ensiná-las a se amar. Olhar no espelho e fazer a frase mesmo. Essa frase é muito poderosa. Porque ela mexe com as nossas moléculas, né? Eu me amo, eu me aceito completamente, perfeitamente assim como sou. Mas eu quero mudar. Isso aí. Definir, tomar a decisão. Definir. É como você disse, parte para ação. E tudo muda quando alguma coisa muda. Tudo. A gente vai ter que encontrar aquele ponto de querer fazer para mudar, porque nada acontece se nada muda. Nada, eu preciso da ação. Exatamente. E os mesmos comportamentos vão gerar os mesmos resultados. Tá vendo aí, minha gente? E você falou um ponto importante. Quando eu mudo, o mundo muda. Exatamente. A gente está criando uma nova realidade. Daqui para fora. Exato, exato. Fabuloso, Elcio. Eu passaria o dia inteiro falando com você. Nem vimos a hora passar, né? Mas o tempo passa muito velozmente. Então, eu vou pedir para você, assim, fecha com chave de ouro o nosso episódio de hoje. E, gente, todas as informações do Elcio vai estar aqui. Já vai curtindo, compartilhando. Já vai dando like aqui. Se inscrevam no nosso canal. Exatamente. Diga lá, Elcio. Finaliza com aquela frase poderosa. Poderosa, né? Eu sei que já falou uma incrível aí, que você deixou dica para todo mundo, né? Escreve no
espelho, viu, gente? Escreve no espelho, Eu encerraria com a frase mais profunda que você pode falar pra você todos os dias. Eu me amo. Eu me amo profunda e completamente assim como sou. Essa frase muda tudo. Muito bem. Elson, muito obrigada pela tua Maravilha. participação. Eu que agradeço. Já está super convidado para vir aqui de novo falar sobre todo esse movimento Vamos. que você está desenvolvendo aqui na nossa Vamos. cidade. E, cara, minha admiração, já te admirava antes, agora mais um pouquinho, porque quando a gente também. vai conhecendo as histórias das pessoas, a gente vai se É. conectando. E você que está aí nos acompanhando, então, por favor, compartilha, curte e participe do próximo episódio. Muito obrigada, até mais. GCCast dá tchauzinho para vocês. Tchau, gente. Foi um prazer.